Fala pessoal, beleza? Então, agora nós vamos começar um assunto aí falando sobre um pouquinho sobre estrutura de dados, tipo abstrato de dados, tá? E para começar com esse mundo novo, a gente vai falar sobre pilhas e filas, tá? Mas antes de falar o que são as pilhas, o que são as filas e tudo mais, nós vamos conversar um pouquinho para que elas servem, né? Quando a gente está trabalhando com estrutura de dados, algoritmos e tudo mais, dependendo da estrutura que você associar, o tipo abstrato de dados que você escolher para fazer o seu algoritmo, você pode ter um desempenho muito melhor do que uma outra escolha, né? Por exemplo, se eu escolher uma pilha para poder fazer uma busca numa árvore de profundidade, faz muito mais sentido do que eu escolher uma fila, tá? E vocês, né, com o passar do tempo, vocês vão perceber que só de alterar a estrutura de dados, a gente vai conseguir já fazer outros algoritmos. A gente já muda totalmente como é que o algoritmo funciona, tá? Então vamos começar pela pilha, tá certo? Vamos vir aqui, ó, vamos falar, tá? Basicamente isso que eu falei está aqui no slide, né? Então, a pilha e a fila, elas são um conjunto dinâmico de dados, tá certo? Onde a gente consegue trabalhar melhor esse armazenamento, tá? E a gente já sabe qual a informação que será removida, tá? A gente já sabe previamente. Então, diferente de um vetor, de um array, a pilha e a fila, a gente só tem um jeito de manipular ela. É sempre pelo fim ou pelo começo dessas estruturas, dessas estruturas de armazenamento de informação, tá bom? Então, vamos começar, né, sabendo qual que é a diferença exatamente das duas. Tá? A primeira, a pilha, né, ela é o que a gente chama de LIFO, Last In, First Out. Ou seja, né, a informação que a gente está inserindo a informação que a gente insere, né, nesse conjunto de dados, tá certo? Conforme a gente vai inserindo ela, depois a gente só consegue tirar ela por cima. É como se fosse uma pilha de pratos no restaurante, manja, que você vai empilhando, só que você não pega o último direto, o que está na base direto. Você tem que tirar sempre o último que foi empilhado primeiro. Se eu quero pegar um que está mais no meio, eu tenho que desempilhar vários pratos para poder pegar esse do meio, né? Então, essa é a característica da pilha em si, tá certo? Então, sempre ele vai ser removido, sempre, né, a pilha sempre vai remover a informação mais recente, né? Então, o último que eu coloquei dentro dessa estrutura de dados vai ser o último que eu vou retornar ele. Vai ser o primeiro, aliás, desculpa. O último que eu inseri nesse conjunto de dados vai ser o primeiro que eu vou retornar. A fila, que é o que a gente chama de FIFO, First In, First Out. Então, a fila é aquela história quando você está lá no banco, a galera vai fazendo a filinha e sempre quem chegou primeiro vai ser o próximo a ser atendido, tá certo? Essa daí que é a característica entre as duas, tá bom? Então, basicamente essa é a diferença entre uma e a outra. Vamos falar então basicamente da pilha. A pilha, né, para dar exemplos mais práticos o que a gente pode pensar em exemplos mais práticos de aplicações com a pilha. Manja o voltar, o fazer e o desfazer do Word, né? Aquela história que eu estou fazendo uma operação, depois quando eu tenho que desfazer, eu sempre começo da mais recente, eu vou desfazendo da mais recente para mais nova. Então, é exatamente isso que acontece com a pilha, para isso que serve a pilha, a gente vai armazenando. O navegar do browser, né? O avançar e o voltar no browser, lá na internet, é a pilha que está armazenando esse histórico de endereços, entendeu? E uma outra característica que a gente tem aí
muito legal, tá? É para fazer, por exemplo, um projetinho onde eu vou controlar as mercadorias que vão entrar no caminhão. Elas têm que entrar na sequência para que eu for tirar elas sempre da onde? Sempre do final do caminhão para o começo. Eu nunca tiro as mercadorias do começo. Então eu tenho que pensar toda numa logística para falar, putz, olha, essas daqui são as empresas que eu vou passar, então eu tenho que trabalhar em cima delas, né? Também é uma aplicação bem legal aí, essa história de a gente fazer a parte do caminhão, de ir e vir, né? Eu acho que essa daí é um bom exercício para vocês fazerem. Vou pensar nisso bonitinho. Aguenta aí. Tá. Então vou falar um pouquinho aí sobre as operações, as principais operações de uma pilha. As principais operações de uma pilha, tá? É o push, tá certo? Que é o empilhar. Eu estou colocando uma informação na pilha. Tem o pop, que é o desempilhar. Eu estou tirando essa informação da pilha. O top, que é para quê? Saber quem que é o elemento que está no topo. Quem foi o último elemento a ser inserido. Isso é só uma consulta. Ele é a mesma operação que o pop, só que o pop retorna ele, você vai tirar ele. E o top você só vai falar, olha, é tal elemento. Tá? De uma maneira bem simples, é isso. Tá? E a gente tem também o que? A gente tem o isEmpty, que é para verificar se a pilha está vazia. Essa informação está coerente? Existe essa informação? Né? Eu tenho algum dado nessa pilha? Eu preciso ver isso. É primordial antes de eu sair fazendo qualquer coisa. Né? Para poder tanto falar, desempilha, mas a pilha está vazia, como é que eu vou fazer? Eu vou desempilhar o quê? Né? É isso que a gente tem que ir associando. Tá? Então tá aqui os métodos de uma maneira genérica, tá? Tá meio que em linguagem Java, mas ele é meio genérico aqui. Então a gente vai ter aqui o public, ele vai ser um public void, né? Porque eu estou só... ele é um método que não exige um retorno. Se você quiser retornar um verdadeiro ou falso, você pode retornar. Eu não acho isso legal, você retornar em todos os métodos. Eu procuro evitar quando são métodos desse tipo, que é só um adicionar na estrutura de dados e tudo mais. Tá. Ele vai receber, sempre ele vai receber um valor. Ele tem que receber um valor, se ele não receber esse valor, não tem o que empilhar. Tá? Eu coloquei um object porque pode ser qualquer objeto nessa pilha. Toda vez que eu faço essa operação na pilha, eu tenho que somar o topo, tá certo? E depois eu tenho que, além de somar o topo, eu tenho que depois pegar a posição desse array e adicionar o valor, tá? Tanto a pilha quanto a fila, vocês vão ver, elas são estruturas de dados que a gente vai trabalhar aí em cima de vetores. O vetor é o básico para tudo, tá bom? O pop, eu vou remover o topo, tá? Por que eu estou removendo o topo? Eu estou tirando esse topo menos 1 aqui antes de fazer a operação e depois eu uso o topo mais 1 ali. Tá? Por quê? Porque aí eu já retorno ele direto, senão eu teria que criar uma variável, uma variável auxiliar e tal, e isso já ia ocupar um pouquinho mais da nossa memória. É só para poder ter um nível de desempenho melhor aí em relação à memória. Tá certo? Então, basicamente é isso que a gente tem do POP. O outro top, foi como eu falei, eu só vou consultar ele, então não preciso movimentar o meu topo. Eu vou só lá na pilha e consulto a posição do topo. isEmpty é se o topo for igual a 0, quer dizer que não tem ninguém. Na verdade não é bem igual a 0, aí nós vamos fazer essa implementação. Tá bom? Então, antes da gente falar da fila, eu acho que é melhor a gente ir lá para o NetBeans, vamos implementar a nossa pilha, tá certo? Então eu vou fazer aqui, ó, vou criar um pacote, tá certo? Vamos criar uma classe chamada pilha, beleza? Vamos colocar no pacote aqui estrutura
de dados, tá certo? Essa estrutura de dados, eu vou falar que eu vou ter aqui os TADs. TADs são tipo abstratos de dados. Algumas literaturas definem pilha, fila, lista como tipo abstrato de dados, tá? Eu aprendi, eu sigo algumas literaturas que chamam de estrutura de dados. No final das contas, é uma maneira de você armazenar os dados e aí o que muda é o algoritmo de leitura dessas informações. Então, assim, é mais importante você entender o que é uma pilha do que falar se é uma estrutura de dados ou um tipo abstrato de dados. Vamos colocar aqui como um TAD, um tipo abstrato de dados, porque a gente acaba usando isso daí como um tipo do dado, né? Então a gente vai criar uma pilha. Então, como a gente está criando uma pilha, faz um sentido a gente usar o tipo abstrato de dados, tá bom? Então, TAD, tá? Vamos finalizar aqui. Vamos apagar esse excesso de comentários aqui do LetBeans. E aí, como eu falei, pessoal, a gente precisa, na pilha, a gente precisa trabalhar, armazenar essas informações de alguma maneira. Então, nós vamos armazenar aqui como vou fazer com uma lista de inteiros, tá certo? Um vetor básico de inteiros, estático, tá certo? Que essa é uma das maneiras que a gente tem para poder construir essa pilha, tá? E aqui, eu vou fazer aqui, ó, pilha só dados, ok? E aí eu vou ter também o private int topo. Tá. Quando a gente está trabalhando com tipo abstrato de dados, a gente tem dois tipos de implementação. A gente pode falar que é uma implementação sequencial, mas eu não gosto, eu acho errado, eu particularmente acho errado definir isso como sequencial, porque não é sequencial, tá? É estático, tá certo? Porque o outro é dinâmico. Então um é sequencial e o outro é dinâmico. Então fica meio estranho, né? Na verdade um é estático, o que é esse? Eu estou trabalhando com um vetor pré-definido, vetor da nossa... esse vetor aí é aquele que a gente trabalha na essência do Java, no começo do Java. Então a gente precisa definir um tamanho já pré-definido para ele poder existir no nosso sistema, certo? Já a nossa dinâmica, a dinâmica eu tenho que trabalhar com objetos encadeados. Então eu crio um objeto e eu vou ter que ter um atributo desse objeto chamando, né, é um atributo recursivo, que é do mesmo tipo da classe, tá? E eu vou apontar para o próximo objeto, tá? Isso daí é um pouquinho mais complicado, tal, mas a gente vai entender aos poucos, tá? A gente vai aos pouquinhos. Eu vou tentar fazer um desenhozinho para vocês poderem, quando a gente for fechar a aula, tá bom? Então a gente faz aí. O que acontece aqui? Eu vou ter o topo e aí eu vou criar um construtor, que é importante a gente ter um construtor aqui, tá? Se eu não informar nada para o meu construtor, além do super, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que dados, né, dados, vai receber um new int de 10 posições. Só para a gente poder inicializar ele, senão não tem como fazer nada. Então, e o outro topo. O topo ele sempre vai receber -1, pessoal. Sempre -1. Por quê? Quando a gente está trabalhando com um vetor, né, a gente começa o índice dele, a primeira posição dele é o 0. Se eu for começar com 0, fazer o controle disso é muito ruim. Então, o -1 quer dizer que a nossa pilha está vazia, não o 0. -1, tá? Que é o primeiro número negativo. Como não existe nenhum índice para armazenamento no vetor negativo, então a gente trabalha com esse índice negativo, ok? Então vamos lá. Se não, eu posso fazer aqui, ó, public pilha, e eu vou passar um inteiro que é a capacidade da pilha.
certo? Então tá aqui a capacidade da pilha. Vamos ver aqui. Então vamos chamar o super de novo. E aí eu vou colocar desdados, recebe new int capacidade. E aí this topo recebe -1. Então, a primeira parte aqui da nossa pilha já está pronta, tá? É basicamente isso, a gente precisa de um construtor, assim, a primeira parte mesmo, né? De definir o objeto pilha. Então, eu tenho a classe pilha, tenho os dois atributos que eu preciso, um vetor para armazenamento, um int para controlar o topo, tá certo? E eu tenho o pilha e a pilha com a capacidade. São duas coisas que a gente precisa aí trabalhar. Tá? Que mais? Uma coisa legal da gente fazer, uma coisa bacana para a gente fazer aí é também controlar o tamanho da nossa pilha, né? O size dela, né? Controlar realmente a capacidade. Então, private, vamos colocar mais um atributo, private capacidade. Tá, porque para poder verificar se a pilha está cheia e tudo mais. Agora o que eu estou fazendo aqui, pessoal, é que essas duas informações elas não podem mudar, elas têm que ser meio que constantes. Se elas são constantes, né, eu não posso deixar elas sem esse final, tá certo? É importante deixar com o final. Então vamos lá. Só finalizar aqui agora o construtor. Agora sim fica bonitinho. Beleza. Tá? Temos tudo aqui fechado. Agora vamos começar por onde? Vamos começar por adicionar um objeto. Public void, tá certo? Que é o nosso push. Vamos chamar ele de empilhar. E aí eu vou receber o quê? Vou receber um inteiro, que é o valor que eu quero empilhar. Tá bom? Maravilha. E aí foi o que eu falei para vocês. A gente precisa somar o topo. Então, o topo recebe o próprio topo mais 1. Tá? E aí eu vou fazer o quê? Meus dados, topo, né? Vamos sempre trabalhar com this aqui para poder ficar bonitinho e a gente não se confundir que é o atributo da classe. E aí ele recebe o valor. Maravilha? Então tá aqui, né? Eu até posso fazer aqui um esqueminha de assim, ó, if topo this.topo se for igual a this capacidade menos 1, né? Porque a capacidade é 10, o nosso topo ele começa em menos 1, então ele tem o 0, vai até o 9, então se for igual a capacidade menos 1, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, system.er.println, tá? Então, a gente coloca pilha cheia. E aqui a gente dá um return vazio, que aí ele sai do método aqui, tá bom? Então, no fim das contas, o nosso empilhar fica dessa maneira. Antes que vocês me perguntem, o system.er, tá? É quando eu quero imprimir um erro na tela, no console, tá? Então ele vai sair com aquela coisinha mais bonitinha do vermelhinho, tudo bonitinho, tá bom? E agora eu vou fazer o desempilhar.
public int desempilhar. Certo? E aí eu não preciso passar nada, por quê? O desempilhar, lembra que o desempilhar ele é referente a quem? Ele está referente ao topo, então é sempre pelo topo que eu vou desempilhar, não dá para eu passar nada para ele. Tá, vamos subir aqui um pouquinho para poder ficar melhor aqui, ficar desgrudado essa parte de baixo. Tá, então vamos lá. Como é que eu faço aqui? O que eu falei, eu vou ter que verificar se a pilha está vazia. Então, if this.topo for maior do que for menor do que 0, ou seja, ele está vazio, vou dar um system.er.print ln, tá certo? Vou falar aqui, ó, pilha vazia. E aqui eu retorno o quê? Dou um return -1. Certo? Se não, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela operação. Distopo recebe distopo -1. Return this dados distopo mais 1. Certo? Beleza. Facinho aí de fazer. O que eu posso fazer aqui, ó? Em vez de eu usar esse, cara, a gente teria a operação do vazia, né? Então tá aqui, vazia, então é this.isEmpty, ou é vazia. Como que eu verifico esse cara? Eu vou fazer aqui, ó, public boolean é vazia. Aí eu dou um return nesse cara. Maravilha. Beleza, já tem um é vazia, que era uma das suas, só falta o quê? Eu consultar topo. Então, public int topo. Eu só quero verificar o topo. Então, dou um return this dados this topo. Acabou. Olha só que legal. Implementamos toda a nossa pilha de maneira estática. E aí a gente pode chamar ela aqui. A gente pode fazer, ó, um pilha, né? Pilha recebe new pilha. Vou começar com... Vou fazer com uma pilha com capacidade de 4 elementos, tá bom? Então agora eu vou fazer o quê? Pilha ponto é vazia, ou pilha ponto desempilhar, aí vai ter que dar um erro, aí eu vou fazer agora pilha ponto empilhar, vou fazer aqui, ó, vou empilhar o 1, né? Vou empilhar o 2, o 3 e o 4. Pilha.empilhar de novo 5 para poder dar o erro. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o pilha desempilhar. Vamos ver rodando esse cara? Rodando ele. Olha lá. Pilha vazia, pilha cheia. E aí saiu. Opa, no desempilhar eu esqueci de fazer um negócio aqui. Só, pessoal, um system.out.println, né? Senão fica difícil aí para a gente poder trabalhar com visualização
dessa maneira. E aqui, vamos ver. Vamos trabalhar aqui. Tá meio estranha essa saída, né? Foi muito mais rápido. Tá, isso daqui tem uma explicação, tá, pessoal, por sair desse jeito. Como os computadores hoje em dia eles são multicores, tá? Eles acabam saindo realmente de um lado, um sai e o outro sai também, tipo, começa a processar um método em um método no outro. O Java já faz essas threads pra gente, e aí fica mais complicado da gente trabalhar, tá bom? De tentar fazer uma coisa sequencial aqui, eu teria que fazer algumas coisinhas a mais. Mas aqui a gente já consegue ver que empilhamos, né? Ela foi empilhando. Deixa eu fazer um thread sleep aqui, ó. Acho que isso aqui dá para fazer. Thread.sleep. Vamos esperar 1000 milissegundos. Aqui ele vai pedir para adicionar uma cláusula de throws aqui. Ops. Isso. Vamos lá. Rodar lá, deu pilha vazia, pilha cheia, agora ele começou a desempilhar, o 4, 3, 2 e 1. Tá vendo? Agora funcionou. É só realmente porque a gente precisa controlar esse tempo, porque quando está no Java ele dispara a thread de uma vez só e aí acaba tendo um probleminha aí. Beleza? Vamos dar aquele intervalinho de 30 segundinhos para um cafezinho, né? Eu já estou até aqui com a minha garrafinha, tá? Ou minha garrafinha não, minha canequinha, ó, com o meu robozinho. Tá? Então a gente vai tomar um golinho de café e a gente já volta para falar mais sobre fila. Valeu!